Se você está ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você já percebeu que essa mensagem não apareceu por acaso. Não importa se foi um clique sem querer, uma sugestão do algoritmo ou uma busca desesperada por respostas. A verdade é que essa oração chegou até você porque alguém lá em cima decidiu que hoje você precisava ouvir isso. E não apenas ouvir, você precisava sentir, entender, respirar cada palavra como quem busca ar no meio de um vendaval. Porque talvez há dias ou até meses você esteja com a sensação de que as coisas simplesmente não fazem sentido. Como se tudo estivesse fora do lugar, como se as promessas tivessem expirado, como se a sua vida tivesse virado um livro escrito em uma língua que você não compreende mais. Sabe, existem momentos em que o coração da gente parece andar em círculos dentro do peito. Não porque ele está perdido, mas porque cansou de procurar respostas que não chegam. Você até tenta seguir em frente. Você ora, você luta, você até sorri para os outros. Mas lá dentro existe um vazio, um silêncio que grita, uma confusão que sufoca. E por mais que você tente disfarçar, chega uma hora que nem os espelhos acreditam mais no sorriso que você veste. É nessa hora que Deus sussurra. Não com trovões, nem com terremotos, mas com aquele toque sutil que atravessa a alma. E talvez essa oração seja exatamente esse toque, o momento exato em que ele diz: chega, agora você vai entender. Mas antes de entendermos é preciso admitir, tem coisa que só a dor revela. Tem fases da vida que parecem um quebra-cabeça de 1000 peças, só que sem imagem de referência. A gente tenta montar no escuro, achando que algumas peças já estão no lugar certo, até perceber que nada se encaixa. E pior, algumas peças parecem nem pertencer à nossa história. Sofrimento, perdas, portas fechadas, traições, orações não respondidas. Situações que na hora parecem injustas demais para serem parte de um plano divino. E é aí que o coração se cansa. A alma se silencia. E a mente se enche de perguntas como: por quê? Até quando? Onde Deus está nisso tudo? Mas e se eu te dissesse que o que hoje parece confuso, amanhã será clareza? Que aquilo que hoje você chama de castigo, amanhã será chamado de propósito? Você não está sozinho, não mesmo. Há um Deus que te vê, mesmo quando ninguém mais nota a tua dor. E Ele não está indiferente ao que você sente. Na verdade, foi justamente por causa desse turbilhão que Ele quis te trazer aqui. Porque existe uma hora em que o céu decide intervir. E ele não intervém quando tudo está calmo. Ele vem no meio do caos. Ele entra na tempestade, não para te arrancar dela imediatamente, mas para segurar tua mão e dizer: você não vai afundar. Essa oração é o início desse socorro. Ela não veio para te explicar tudo de uma vez, mas para iniciar o processo, para acalmar teu coração, para preparar teu espírito para enxergar além do óbvio. Talvez você nem consiga explicar direito o que está sentindo. Talvez nem você entenda o que dói. Só sabe que dói. Só sabe que não consegue mais fingir que está tudo bem. E está tudo certo em se sentir assim. Sabe por quê? Porque tem respostas que só surgem depois que a gente admite que não sabe mais o que fazer. Porque Deus não se manifesta na prepotência dos fortes. Ele age na rendição dos quebrantados. E talvez o que Ele esteja esperando de você hoje não é força, é rendição. Talvez tudo o que Ele queria era esse momento. Você aí, ouvindo, com o coração aberto, cansado de lutar, pronto para ouvir a verdade que vai destrancar tua alma. Você não está onde está por acaso, e nada do que você passou será em vão. Não importa quantas vezes você tentou entender tudo sozinho. Não importa quantas noites você gastou tentando montar esse quebra-cabeça com peças faltando. A partir de agora, você não vai mais caminhar no escuro. Essa oração vai ser como uma vela acesa no meio do breu. E aos poucos, os contornos da sua vida vão começar a fazer sentido.
As perguntas vão se transformar em revelações, as feridas em sabedoria, o deserto em direção, e o que antes era apenas caos se tornará parte de um plano maior. Mas antes que tudo isso aconteça, você precisa entender o que está por trás desse sentimento que te acompanha há tanto tempo. Porque existe um motivo pelo qual você sente que tudo perdeu o sentido. E ele não está fora, ele está dentro. Ele não nasceu ontem. Ele foi construído por camadas de frustração, espera, silêncio e dor. E se você prestar atenção, você vai perceber que esse sentimento tem nome, forma e raiz. E que ele não veio sozinho. Ele trouxe bagagens, vozes, medos. E agora é hora de desfazer essas malas e olhar com coragem para tudo isso. É hora de abrir as cortinas e deixar a luz entrar. Porque antes de tudo fazer sentido, você precisa encarar o motivo de nada parecer ter sentido. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Tem horas em que parece que estamos andando por um labirinto sem fim. Cada curva que a vida nos obriga a fazer, ao invés de nos aproximar da saída, nos joga em mais uma parede, mais uma encruzilhada, mais uma sombra. E o pior é que nem sempre o problema está do lado de fora. Às vezes, é dentro da gente que mora a confusão. É como se os pensamentos se atropelassem, como se as emoções travassem uma guerra silenciosa dentro do peito. Você acorda e já sente o peso do dia antes mesmo de abrir os olhos. Tudo o que antes parecia ter direção agora é só fumaça. Nada parece se conectar. As orações viraram monólogos, os sonhos, eco, os planos, cinzas espalhadas por um vento que você não consegue controlar. É nesse ponto que muitos desistem. Não porque são fracos, mas porque foram fortes por tempo demais sem ver retorno. Lutaram, aguentaram, acreditaram. E mesmo assim, a vida seguiu como se estivesse surda. E se você se identificou com isso, entenda. Você não está em pecado por se sentir assim. Você não está em falta com Deus porque está confuso. O que você está vivendo tem nome, processo. E o processo nunca é bonito. Ele é desconfortável, silencioso e muitas vezes frustrante. A alma grita, mas o céu parece calado. E esse silêncio, esse vazio, essa falta de sentido que corrói por dentro, isso não é o fim. É o ponto exato onde Deus começa a reconstruir. É claro que você já se perguntou por que isso está acontecendo comigo. Por que logo agora, quando eu mais precisava de respostas, tudo ficou ainda mais difícil de entender? Mas, se você parar para pensar, os maiores homens e mulheres de Deus também passaram por essa névoa. Essa fase em que nada se encaixa, em que o cenário parece contradizer as promessas. José teve sonhos grandiosos, mas foi jogado num poço pelos próprios irmãos e depois vendido como escravo. Que sentido havia nisso? Nenhum, aos olhos humanos. Mas do ponto de vista de Deus, cada detalhe estava sendo milimetricamente alinhado para colocá-lo onde ele precisava estar. No tempo certo, no palácio certo, com o coração certo. Jó, um homem íntegro, temente a Deus, perdeu tudo de uma hora para outra. Família, saúde, riqueza, e mesmo cercado de amigos e conselhos, a pergunta ainda ecoava em sua mente: por que isso está acontecendo? E a resposta não veio em explicações lógicas. Veio em forma de revelação. Veio no tempo de Deus. Porque o que Deus constrói na vida de alguém confuso não é só entendimento, é maturidade espiritual, é clareza de propósito, é um tipo de sabedoria que não se aprende nos livros, nem nas pregações, se aprende na dor. E quantas vezes você também já se sentiu assim, um estranho no meio da própria vida? Como se você estivesse dentro de uma história escrita por mãos invisíveis e a cada capítulo tudo ficasse mais incompreensível. Você até tenta fazer as pazes com a sua fé, mas a dúvida bate forte. E o pior é que nesse estágio, ninguém parece entender o que você sente.
As pessoas te veem de fora e pensam, tá tudo bem, ele tá indo à igreja, tá trabalhando, tá sorrindo. Mas dentro de você existe um furacão, uma luta silenciosa entre o que você acredita e o que está vivendo, entre a promessa que você recebeu e o vazio que está enfrentando. Essa falta de sentido não é um erro, é uma etapa, é a sala de espera da revelação. E por mais contraditório que pareça, é aí que os olhos espirituais começam a ser treinados. Deus não te deixou de lado. Ele está te ensinando a enxergar o invisível. E isso não acontece quando tudo está bem. Acontece no caos, quando a alma se curva, quando o orgulho se rende, quando você para de tentar entender com a lógica e começa a confiar com o Espírito. Porque tem coisas que só fazem sentido quando paramos de buscar explicações e passamos a buscar direção. E a direção, meu irmão, minha irmã, não vem do mundo, não vem das vozes ao redor, não vem dos vídeos, dos conselhos, das fórmulas prontas, ela vem do alto. Mas para ouvir é preciso silêncio, é preciso quebrantamento, é preciso admitir, eu não entendo, mas eu confio. E isso não é fraqueza, isso é fé em estado bruto. É fé sem maquiagem, fé quando tudo desmorona, fé quando a dor cala, fé quando o medo grita. E é exatamente nessa hora que Deus começa a agir. Não para mudar o cenário primeiro, mas para mudar você dentro do cenário. Porque quando a transformação acontece dentro, o fora começa a se realinhar por consequência. Essa confusão que te acompanha há tanto tempo pode ser o prenúncio de uma revelação que vai mudar tudo. Mas antes de entender, você precisa aceitar que o caos também faz parte do plano, que a travessia pelo deserto não é punição, é preparação. E por mais que pareça solitária, ela está cheia da presença de Deus. Uma presença que nem sempre se revela em palavras, mas em sensações, em pequenas confirmações, em lágrimas que caem e aliviam. Uma presença que te sustenta no invisível, enquanto Ele trabalha no que será visível. E quando tudo parecer perdido, quando a mente estiver à beira do colapso, lembre-se disso. A confusão não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o método dele. Porque se tudo fosse lógico, você não precisaria confiar. Se tudo fosse claro, você não precisaria acreditar. E Deus sabe exatamente até onde você aguenta. Ele mede cada segundo, cada lágrima, cada suspiro. E é nesse exato ponto da sua vida, nesse cenário que parece sem sentido, que Ele está preparando a virada. Mas para que essa virada aconteça, existe algo que você precisa entender com urgência. Porque no meio de toda essa confusão, existe uma voz que não vem para condenar, mas para revelar. Uma voz que quer te conduzir pela mão até onde tudo começa a se encaixar. Uma voz que fala baixinho, mas carrega o peso da eternidade. E é sobre essa voz que vamos falar agora. Há um momento específico, invisível a olho nu, em que o caos se transforma em chamado. Não vem com anúncio, não vem com sinal visível, nem com trombetas celestiais. Vem com um incômodo, um aperto no peito, um sussurro que te impede de dormir. Uma sensação persistente de que, por mais que nada esteja no lugar, você está sendo observado, escolhido, separado. E isso, por mais confuso que pareça, não é apenas uma sensação. É o Espírito Santo te chamando para um alinhamento, para um realinhamento profundo entre quem você é e quem você nasceu para ser. É nesse instante que a voz de Deus começa a soar, não nos ouvidos, mas no íntimo. Uma voz que você não sabe explicar, mas também não consegue ignorar. Essa voz não chega com respostas prontas, mas com uma presença que te desarma. Ela não grita, não pressiona, mas invade as tuas dúvidas, os teus traumas, os teus silêncios. E vai além.
Ela atravessa tua bagagem emocional, tuas frustrações acumuladas, tuas orações sem retorno. Deus fala exatamente no ponto em que você pensava que ele havia se calado. E o que pareceu abandono durante tanto tempo, na verdade, foi preparação. Ele estava em silêncio porque estava te moldando por dentro, com a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. Porque quando ele escolhe alguém, ele prepara essa pessoa com detalhes que o mundo jamais entenderá. Você já percebeu que tem coisas que só você viveu? Situações que, se fossem contadas a outro, pareceriam exageradas? É porque Deus te tratou em silêncio, no oculto, no íntimo. Ele te feriu, mas não para destruir. Te deixou quebrado, mas não abandonado. Foi como um oleiro que amassa o barro para refazer o vaso, não porque o despreza, mas porque enxerga nele uma forma mais nobre, mais resistente, mais alinhada ao propósito. Essa voz, que agora começa a ecoar dentro de você, não vem de fora. Não é um pastor, um vídeo, uma música, é uma inquietação santa, uma presença que te persegue nas pequenas coisas. Num versículo aleatório, numa lembrança que volta do nada, numa lágrima que escapa sem motivo. E é aí que começa a virada. Quando você entende que não é você que está procurando Deus, é Deus que está vindo ao seu encontro. Ele está usando tudo: a confusão, a dor, a solidão, até o silêncio. Tudo está cooperando para te conduzir até esse ponto. E quando essa voz começa a se tornar mais nítida, algo dentro de você começa a mudar. Primeiro é o incômodo, depois é a necessidade. Você não quer mais explicações, quer direção, não quer mais apenas orar, quer ouvir, não quer mais respostas rápidas, quer sentido, quer entender por que afinal foi escolhido, por que sente tanto, porque carrega essa sensibilidade, esse peso, essa urgência que te impede de viver uma vida superficial. Porque ser escolhido por Deus não é sobre título, púlpito ou reconhecimento. É sobre carregar dentro de si uma inquietação divina que não permite conformismo. É sobre viver com a alma em alerta, com o coração exposto, com os joelhos dobrados, mesmo quando ninguém está vendo. E quando você é chamado, a vida muda de cor. As pessoas continuam sendo as mesmas. Os lugares continuam nos mesmos endereços. Mas você começa a ver diferente. Começa a sentir o mundo como se ele gritasse por algo que você carrega. E essa sensação pode até assustar, porque ela vem acompanhada de renúncias. Vem com perdas, com afastamentos, com despedidas dolorosas. Mas todas essas coisas estão te lapidando para algo maior. A voz de Deus não vem apenas para confortar, mas para confrontar. Ela vai direto nas suas zonas de conforto, nos hábitos que te impedem de crescer, nas vozes que você acostumou a ouvir e que agora precisam ser silenciadas. E principalmente nas mentiras que você mesmo contou para sobreviver. Aquela narrativa de que você não é suficiente, de que não vai dar certo, de que nasceu para viver à margem. Deus está reescrevendo essa história. Não com caneta, mas com cicatrizes. Cada marca sua tem um propósito. E quando essa voz começa a revelar isso, nada mais tem o mesmo gosto. O que antes te distraía, agora te incomoda. O que antes parecia normal, agora parece raso, porque Deus não chama para viver como todo mundo. Ele chama para andar por caminhos que exigem fé. E o mais profundo disso tudo é que mesmo você tendo se afastado em muitos momentos, Ele nunca saiu do lugar. Ele sempre esteve te observando, não com condenação, mas com expectativa, esperando o momento certo para te acordar de dentro para fora. E esse momento é agora. Essa inquietação, essa vontade de mudar tudo, essa sensação de que algo grandioso está por vir, não são meros pensamentos soltos. São sinais espirituais. Deus está ativando algo em você que estava adormecido. E o curioso é que mesmo sem saber o que fazer, você sente que precisa se mover.
precisa dar um passo, precisa reagir. Essa voz de Deus está pedindo para você se levantar, para não aceitar mais o raso, o morno, o superficial. E por mais que ainda esteja confuso, algo dentro de você já sabe que não tem mais como voltar ao que era. A semente foi plantada. A inquietação não vai passar. E você só tem duas opções. Ou ignora e continua vivendo um ciclo sem fim de frustrações, ou atende ao chamado e mergulha de cabeça numa jornada que vai mudar tudo. Mas para isso existe um primeiro passo, um movimento, um gesto que pode romper o ciclo de confusão e trazer clareza onde hoje só há dúvida. E é sobre esse gesto, esse primeiro passo de rendição, que vamos falar agora. Rendição. Uma palavra simples, mas que carrega um peso espiritual capaz de dobrar gigantes. É o ponto de virada. O momento em que a alma, cansada de lutar contra si mesma, se ajoelha. Não por fraqueza, mas por reconhecimento. Não por derrota, mas por sabedoria. Render-se a Deus não é levantar bandeira branca. É levantar os olhos para o céu depois de tanto tempo de cabeça baixa. É admitir que tentar fazer tudo sozinho só trouxe mais cansaço. É entender que o controle que você achava que tinha era, na verdade, uma ilusão confortável que te impedia de viver o sobrenatural. Porque para experimentar o que vem de cima, é preciso largar o que vem de dentro. O orgulho, o medo, as feridas mal cicatrizadas que você escondia até de si mesmo. É nesse momento de entrega sincera, sem máscaras, que o céu se move. Não porque Deus exige perfeição, mas porque Ele se manifesta onde há verdade. E não existe verdade mais poderosa do que o coração humano se abrindo, do jeito que está, com tudo o que carrega. Os pecados que ainda não foram vencidos, os pensamentos que ninguém conhece, as dores que ainda sangram. É ali, no lugar secreto da alma, que a presença de Deus encontra espaço. Não é no templo mais bonito, na pregação mais eloquente ou na oração mais longa. É no quebrantamento. É na lágrima que escorre em silêncio. É no momento em que você diz, com palavras ou sem elas: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. Essa rendição é diferente de tudo o que o mundo ensina. Aqui fora, dizem que se render é sinal de fraqueza. Mas no reino de Deus, se render é o começo da força verdadeira. Porque enquanto você estiver tentando resolver tudo sozinho, você está limitado ao que sua mente pode compreender. Mas quando você se entrega, você acessa uma dimensão que a lógica não alcança. Você ativa promessas que estavam adormecidas, desperta dons que estavam escondidos e recebe instruções que não vêm de raciocínio, mas de revelação. E isso começa com um gesto tão simples quanto poderoso: reconhecer que você precisa de Deus mais do que de qualquer outra coisa. Mais do que respostas, mais do que soluções, mais até do que milagres, você precisa dele. E esse reconhecimento não precisa de palavras bonitas. Na verdade, quanto mais simples for, mais verdadeiro se torna. Deus não se impressiona com a forma, mas com a essência. Ele não está buscando performances espirituais, mas corações acessíveis. E é por isso que, mesmo com tantos erros, tantas falhas, tantos desvios, Ele ainda escolhe te chamar. Porque Ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga o que ainda vai nascer em você. E quando você se rende, Ele começa a agir. Não necessariamente mudando tudo ao redor imediatamente, mas transformando primeiro o seu interior. Aquela confusão que antes tomava conta dos seus pensamentos começa a ceder lugar à paz. Não uma paz que depende de circunstâncias, mas uma que vem de saber que, mesmo sem entender tudo, você está nas mãos certas. Nesse ponto, a oração deixa de ser um ritual e se torna um encontro. Um encontro com o Pai, o Criador, o sustentador da tua vida. E nesse encontro, algo começa a se alinhar.
como se peças soltas começassem a se encaixar, como se aquela bagunça emocional começasse a encontrar sentido. A dor que você viveu não some, mas ganha propósito. As pessoas que te machucaram não desaparecem, mas perdem o poder de te definir. Porque quando você se rende a Deus, você permite que Ele reescreva a tua história, não apagando o que passou, mas dando novo significado ao que aconteceu. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou. Essa transformação interior é invisível aos olhos, mas evidente na alma. Quem convive com você começa a perceber. Sua voz muda, sua postura muda. Até o brilho no olhar retorna, porque a rendição verdadeira te reconecta à fonte. E quando você se conecta de novo a Deus, você começa a ver como Ele vê. Começa a perceber que o tempo da dor não foi desperdício, foi lapidação. Que o silêncio de Deus não foi rejeição, foi ensino. Que as portas fechadas não foram castigo, foram proteção. Você começa a entender que há um fio invisível ligando tudo o que viveu até aqui. E esse fio se chama propósito. E o que parecia caos, na verdade, era construção. Mas nada disso acontece sem esse primeiro passo. Render-se, dizer sim, mesmo sem entender tudo, confiar mesmo sem ver, crer mesmo sem sentir. E é nessa entrega que nasce um tipo de força que o mundo não conhece. A força que vem da dependência, da certeza de que você não precisa carregar tudo sozinho. De que existe um Deus que não só está no controle, mas quer caminhar com você dia após dia, detalhe por detalhe. Mas para isso, é necessário deixar de lado o que te prende. E aqui está um ponto delicado, talvez o mais difícil de todos. Abandonar o que precisa ser deixado. Cortar laços que já não te conduzem para a luz. Renunciar hábitos, pensamentos e ambientes que estão em desacordo com aquilo que Deus quer construir na sua vida. Esse é o próximo passo da jornada. A fase em que, depois de se render, você precisa começar a renunciar. Não por obrigação religiosa, mas por revelação espiritual. Porque quando a luz entra, ela denuncia as sombras, e quando você começa a enxergar com os olhos do Espírito, percebe que há coisas em você e ao seu redor que precisam ser deixadas para trás se quiser viver o novo de Deus. Mas essa transição exige coragem, fé, obediência, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora: renúncia. Essa é a palavra que ecoa no coração de todo aquele que verdadeiramente deseja viver algo novo com Deus. Mas não uma renúncia superficial, forçada, decorativa. Não estamos falando de gestos vazios, mas de um abandono real, profundo, que dói, sim, mas liberta. Porque há coisas que você carrega, e talvez até defenda, que foram plantadas por dor, cultivadas por trauma e regadas por medo. Coisas que já não combinam mais com a pessoa que Deus está moldando em você. Há padrões mentais que precisam ser quebrados. Há relações que precisam ser encerradas. Há vícios silenciosos que precisam ser arrancados pela raiz. E isso não acontece apenas por força de vontade, mas por revelação. A revelação de que você não nasceu para viver preso a coisas que te afastam do seu propósito. Renunciar é, na essência, escolher. E toda escolha exige uma renúncia. Quando você decide seguir Jesus, não dá mais para seguir o mundo do mesmo jeito. Quando você se compromete com a verdade, a mentira começa a incomodar. Quando você busca pureza, a sujeira salta aos olhos. Não dá mais para andar com os dois pés em direções opostas. Chega um momento em que o Espírito Santo começa a te confrontar, não com gritos, mas com sussurros, pequenos incômodos que surgem onde antes havia conforto. Certas conversas que antes eram comuns, agora te ferem. Certas atitudes que você tolerava passam a te constranger. Isso não é culpa, é crescimento. É Deus dizendo: você já não é mais o mesmo.
E é nesse processo que a renúncia deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta. Só que o mundo não entende isso. Vai haver quem diga que você está exagerando, que não precisa mudar tanto, que dá para manter os velhos hábitos e ainda assim andar com Deus. Mas o chamado de Jesus é radical. É tudo ou nada. Ou você carrega a cruz, ou carrega as vaidades. Ou você anda pela fé, ou anda pelo que sente. E renunciar não significa virar alguém perfeito de uma hora para outra. Significa estar disposto a não mais se alimentar daquilo que te adoece. Significa tirar do altar do coração aquilo que tem ocupado o lugar de Deus. E isso, muitas vezes, envolve deixar para trás relacionamentos que te afastam da presença, empregos que sufocam tua espiritualidade, estilos de vida que contradizem aquilo que você tem orado. Talvez você esteja num ponto em que sabe que precisa deixar algo, mas não consegue. Talvez esteja tentando vencer um vício, se afastar de uma pessoa, mudar uma rotina, e tudo parece mais forte do que você. Mas aqui está uma verdade que ninguém te contou. A renúncia verdadeira não acontece apenas pela sua força, mas pela graça de Deus em ação. É no momento em que você decide abrir mão, mesmo sem saber como, que Ele entra com o poder para te sustentar. O céu se move quando há disposição no coração. Deus honra quem, mesmo tremendo, escolhe obedecer. Mesmo chorando, escolhe soltar. Mesmo apegado, escolhe entregar. E é esse tipo de entrega que provoca milagres silenciosos. Aquelas transformações internas que ninguém vê, mas que mudam tudo. A renúncia, quando feita com fé, não é perda, é troca. Você troca peso por leveza, troca confusão por clareza, troca o controle que te sobrecarrega pela direção divina que te alinha. Troca as migalhas que o mundo oferece pela abundância que vem do alto. Mas para isso, você precisa estar disposto a abrir mão do bom para receber o melhor. E muitas vezes, o bom é exatamente o que te impede de experimentar o excelente. Porque o bom acomoda, o bom engana, o bom prende, mas o excelente de Deus exige fé. E fé é isso, dar um passo mesmo quando não se vê o chão. E aqui vem o ponto mais desafiador de todos. Nem sempre o que precisa ser renunciado é visivelmente errado. Às vezes é algo lícito, aparentemente inofensivo, mas que está te impedindo de crescer. Pode ser uma amizade confortável, mas tóxica. Pode ser uma rotina que parece segura, mas que estanca teu avanço. Pode ser uma ambição que, embora pareça justa, está te afastando do foco. Deus não está atrás apenas do que é moralmente certo ou errado. Ele está atrás do que é saudável espiritualmente para você. E muitas vezes isso significa dizer não a coisas boas para dizer sim a um propósito eterno. A renúncia, portanto, é um sinal de maturidade espiritual. Um sinal de que você entendeu que algumas coisas, por mais que agradem a carne, não alimentam a alma. Mas a renúncia, por mais dolorosa que pareça no início, sempre antecede uma colheita. Deus nunca te pede para deixar algo sem ter algo maior para entregar em troca. O problema é que muitas vezes a gente só consegue enxergar o que está perdendo e não o que está por vir. E é por isso que tantos param no meio do caminho, porque não tem paciência para esperar o novo se manifestar. Mas todo deserto tem fim, toda poda é seguida por crescimento, toda dor de renúncia é uma preparação para algo maior. E esse algo maior só se revela quando você permanece, quando você não retrocede, quando você mantém os olhos fixos, mesmo sem ver, quando você diz: Deus, eu estou com medo, mas vou continuar. É nesse estágio da caminhada que algo poderoso começa a acontecer. Você já não carrega mais os pesos de antes, já não se alimenta mais dos mesmos vícios emocionais, já não anda mais por vista, mas por fé. E é nesse ambiente interior, mais limpo, mais disponível, que Deus começa a te mostrar o que vem a seguir. Porque a renúncia abre espaço. E onde há espaço,
a manifestação. E o próximo passo, após essa faxina espiritual, é algo que muitos esperam, mas poucos compreendem quando finalmente acontece: a revelação. O momento em que, depois de se esvaziar, você começa a ser preenchido, não com respostas humanas, mas com direção divina. É sobre isso que vamos falar agora. Revelação não é informação. Revelação é quando a luz de Deus invade o escuro da tua mente e faz sentido onde antes só havia confusão. É aquele instante em que tudo muda, mesmo que do lado de fora nada tenha mudado ainda. É como se de repente as peças do quebra-cabeça da tua vida começassem a se encaixar. Coisas que antes te feriam agora fazem sentido. Situações que te pareciam injustas agora ganham um novo significado. Não é que a dor desapareça, mas você passa a ver propósito na dor. Você entende que o silêncio de Deus não era abandono, era preparação. Que o não dele não era castigo, era proteção. Que a espera não era perda de tempo, era maturação. E isso não vem de livros, nem de conselhos humanos. Vem do alto, vem do Espírito, vem do lugar onde a lógica não alcança. A revelação de Deus te reposiciona por dentro. Não é algo que você ouve com os ouvidos, é algo que explode no coração. É como se, num piscar de olhos, tudo aquilo que você viveu, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada porta fechada, cada pessoa que foi embora, ganhasse um novo peso. Você percebe que nada foi em vão. Que Deus nunca deixou de estar presente, mesmo nos momentos em que tudo parecia desmoronar. Ele estava ali, em silêncio, trabalhando onde você não podia ver. E agora, como um artista que revela o quadro só depois de terminado, ele começa a te mostrar o que estava pintando em você. E é nesse momento que a fé deixa de ser apenas um esforço e passa a ser descanso, porque você entende que tudo, absolutamente tudo, estava debaixo de controle. Só que essa revelação não vem para quem apenas busca conforto, ela vem para quem buscou renúncia. Para quem aceitou se esvaziar de si mesmo, para quem teve coragem de deixar o velho para trás. Porque a revelação é um prêmio de quem atravessou o processo. É um presente para quem suportou o fogo da lapidação. E quando ela chega, muda a forma como você ora, como você se relaciona, como você enxerga a vida. Você começa a discernir o tempo das coisas. Percebe que nem toda porta aberta é bênção e nem toda porta fechada é maldição. Entende que o ainda não de Deus é tão poderoso quanto o sim. Aprende a confiar no tempo do céu, mesmo quando o relógio da terra grita impaciência. E isso muda a tua postura, porque quem tem revelação não se desespera. Quem tem revelação não se apega ao que é raso. Quem tem revelação não se ofende com facilidade, não se desvia por qualquer vento, não se perde nos ruídos do mundo. Porque quem tem revelação sabe quem é, sabe onde está e, principalmente, sabe para onde está indo. A revelação te ancora, te estabiliza, te protege das armadilhas emocionais que te faziam andar em círculos. E é por isso que muitos não compreendem tua mudança. Não entendem por que você não reage mais como antes. Por que você já não responde às provocações. Por que você sorri mesmo quando tudo parece dar errado. É porque agora você enxerga com outros olhos. E isso ninguém pode tirar de você. A revelação não te torna melhor do que os outros. Te torna mais consciente, mais sensível, mais atento. Te faz perceber o valor de coisas que antes você ignorava. Um momento de silêncio se torna precioso. Uma palavra simples carrega vida. Um gesto de compaixão ganha sentido eterno. Porque você entende que Deus se revela nas pequenas coisas. Que o extraordinário muitas vezes se esconde no ordinário. Que o sagrado está disfarçado no simples. E você começa a andar com mais leveza, mais intenção, mais verdade, porque agora você sabe que está no caminho certo, mesmo que não tenha chegado ainda.
Mas existe algo ainda mais profundo que acontece quando a revelação chega. Ela te conecta com o propósito. Porque não adianta entender o passado se você não souber para onde está indo. A revelação de Deus sempre aponta para o futuro. Ela não vem apenas para consolar, vem para direcionar. Vem para despertar sonhos que estavam adormecidos. Vem para reacender o que a vida tentou apagar. Vem para te lembrar de quem você é e, principalmente, de quem Deus é em você. E é por isso que, depois da revelação, você já não aceita mais viver no automático. Já não se satisfaz com migalhas. Já não se adapta a ambientes que não alimentam o seu espírito. Porque agora você viu. Agora você sabe. Agora você ouviu a voz que muda tudo. A revelação é como uma chave que destranca portas que você nem sabia que estavam trancadas. Ela acessa partes do teu coração que estavam escondidas por traumas, medos, inseguranças. Ela arranca as máscaras que você usava para sobreviver. Derruba as defesas que você construiu para se proteger da dor. E ao fazer isso, te deixa vulnerável, sim, mas também te deixa livre. Livre para viver a verdade. Livre para ser quem Deus te chamou para ser. Livre para sonhar de novo. Porque a revelação e clareza é poder. É por isso que o inimigo luta tanto para te manter confuso, distraído, preso no passado. Porque ele sabe que no dia em que você entender quem é em Cristo, nada mais te para. E ainda assim, mesmo com a revelação, a caminhada não acaba. Pelo contrário, ela se intensifica. Porque agora que você enxerga, precisa decidir o que vai fazer com o que viu. Vai ignorar, vai adiar, vai fingir que não entendeu ou vai agir. Porque toda revelação exige uma resposta. Toda luz recebida exige uma ação correspondente. E é aí que muitos param. Porque enxergar dói. Ver o que precisa ser feito assusta. Mas não há outro caminho. O próximo passo depois da revelação é o compromisso. O compromisso com aquilo que Deus te mostrou. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar agora. E agora que a luz foi acesa, não dá mais para fingir que você não viu. Não dá para desver o que Deus te mostrou. Não dá para voltar para o mesmo lugar de antes, como se nada tivesse acontecido. Porque algo dentro de você foi tocado, transformado, redirecionado. Essa oração não foi só um alívio momentâneo, não foi só uma pausa no caos ou uma tentativa de acalmar o coração por alguns minutos. Essa oração foi um divisor de águas, foi um grito silencioso da tua alma sendo ouvido nos céus, foi resposta, foi cura, foi direção. Foi Deus se inclinando para você e sussurrando: agora tudo vai fazer sentido, porque o que começou como um clamor desesperado terminou como um reencontro com o propósito. Você não foi apenas confortado, você foi reposicionado. Você não apenas chorou, você renasceu. E esse renascimento não vem com fogos de artifício nem com aplausos. Ele vem no silêncio da convicção, na firmeza que nasce no íntimo, na certeza que invade mesmo sem explicação. Agora você sabe que não está mais sozinho, que cada lágrima que caiu foi colhida, cada gemido sem palavras foi entendido, e cada pedaço teu que estava espalhado foi cuidadosamente recolhido pelas mãos do Pai. Não importa mais o que disseram de você, não importa mais quem te abandonou, o que te frustraram, nem o que você perdeu no caminho. Porque agora você sabe que não é o que aconteceu com você que define tua identidade, mas sim o que Deus disse a teu respeito. E Ele disse que você é escolhido, que você é amado, que você é separado, que existe um plano, que existe um tempo certo e que nenhum desvio foi capaz de cancelar o destino que Ele escreveu. Essa oração, mesmo feita em lágrimas, selou uma nova estação na tua vida. Uma estação onde você não vai mais caminhar tateando no escuro, mas com olhos abertos e coração firme. E sabe o que é mais lindo? É que a mesma voz que te guiou até aqui
vai continuar te guiando nos próximos passos. Porque o Deus que te trouxe até esse momento não é um Deus de metades. Ele não começa algo para abandonar no meio do caminho. Ele completa, ele aperfeiçoa, ele sustenta. A cada amanhecer, a cada desafio, a cada novo capítulo, ele vai estar ali, sussurrando verdades, mostrando o caminho, limpando os olhos, reacendendo a fé. E mesmo que venham dias nublados, mesmo que o vento tente soprar contra, agora você carrega uma chama acesa por dentro, uma chama que não se apaga, uma certeza que ninguém pode arrancar. Agora é a tua vez de caminhar com essa verdade no peito, de viver com os olhos abertos, de declarar com a vida aquilo que Deus te revelou na intimidade da oração. É hora de ser resposta, não só buscar por respostas, de ser luz onde antes você também andava perdido, de estender a mão onde antes só pedia ajuda, porque o mesmo Deus que te levantou te enviará para levantar outros. O mesmo Deus que te curou vai te usar para curar. O mesmo Deus que falou contigo em silêncio vai te usar para ecoar a voz dele em meio ao barulho do mundo. Então, respira fundo, erga os olhos, sinta a paz que está te envolvendo agora. Perceba a clareza que invadiu tua mente, o peso que caiu dos teus ombros. Porque sim, após essa oração, tudo começou a fazer sentido. E daqui para frente, você não vai apenas sobreviver. Você vai viver com propósito, com direção e com a certeza de que cada passo teu está sendo guiado por aquele que já escreveu o fim e escreveu vitória. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você, não ignore esse chamado. Deus tem feito grandes coisas e Ele quer fazer ainda mais na sua vida. Apenas creia, se fortaleça na fé, se aproxime mais de Deus. Não deixe que as preocupações do dia a dia te afastem da presença dEle. Este é o momento de buscar mais, de orar mais, de agradecer mais. E se essa oração foi uma bênção para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos espalhar a fé, porque Deus nunca para de agir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações e palavras que vão fortalecer sua caminhada. Juntos, em oração, veremos o impossível acontecer.